A ata não substitui a perícia. Normalmente, via de regra, autenticidade, integridade e preservação da cadeia de custódia dos documentos eletrônicos ocorrerá por uma perícia, não por uma ata. Por quê? Porque o tabelião não tem conhecimento, né, da ciência do computador, da ciência lá, das informática, do mundo digital, para analisar se aquilo está identificado, individualizado, se aquilo está íntegro, se aquilo está preservado, né, se ele pode espelhar esse código hash num outro documento ou não. Enfim, isso normalmente não é feito por uma ata notarial, tá bom? E aí eu trago um exemplo aqui de jurisprudência que já reconheceu que a ata não substitui a perícia. Olha que interessante, numa execução, o devedor, ele perdeu os embargos a execução, ele perdeu a oportunidade de apresentar a defesa na execução. Perdeu, precluiu. E aí essa execução estava amparada por 4 cheques supostamente emitidos pelo devedor. E o devedor perdeu o prazo dos embargos. Lá nos embargos, aí ele poderia produzir qualquer prova para demonstrar a falsidade da assinatura das cártulas, dos cheques. Como ele perdeu o prazo dos embargos, o que o advogado do devedor fez? E aqui, quero fazer um elogio para esse advogado. Conduta probatória ativa, ainda que o resultado não tenha sido satisfatório. Mas olha o que ele raciocinou. Bom, eu preciso apresentar uma defesa do meu cliente executado para demonstrar para o juiz que essa execução é nula. E essa execução é nula porque o meu cliente não assinou as cártulas, não assinou os cheques. A assinatura é falsa. Bom, para comprovar que a assinatura é falsa, olha qual foi a ideia do advogado. O advogado fez uma ata notarial. Ele foi até o cartório de notas e pediu para o tabelião atestar qual era a assinatura do seu cliente. E aí foi feita uma ata notarial onde estava ali comprovando a assinatura do cliente. E aí ele juntou essa ata notarial como uma exceção de pré-executividade, prova pré-constituída, para demonstrar a nulidade da execução. Nulidade da execução, o título era falso. Bom, qual foi o julgamento dessa exceção de pré-executividade? O juiz disse assim, olha só, para você provar que uma assinatura é falsa, você precisa extrair uma prova técnica científica. Você precisa produzir uma perícia grafotécnica. E a ata notarial não substitui a perícia. Portanto, a prova que você apresentou é uma prova inútil para comprovar que a assinatura é falsa. Em razão disso, eu não acolho a sua exceção de pré-executividade e a execução prosseguiu. Agora veja, se esse advogado, ao invés de ter feito uma ata notarial para comprovar a falsidade da assinatura, se ele tivesse feito uma perícia extrajudicial, essa perícia extrajudicial, apesar de ser um documento unilateral, ela já poderia instruir a exceção de pré-executividade e criar uma pulga atrás da orelha para o juiz. Por que criar uma pulga atrás da orelha para o juiz? Porque ele poderia, o juiz, concluir da seguinte forma, olha, essa perícia extrajudicial comprova que a assinatura é falsa, mas essa perícia foi feita unilateralmente. Foi feita fora do processo, sem contraditório, talvez não seria suficiente, não seria suficiente para formar o meu convencimento. Mas já é uma prova mais útil, mais segura do que a ata notarial, que era inútil, porque a ata notarial não substitui a perícia. Agora, se esse devedor quisesse ter um resguardo de uma prova com mais credibilidade, ele poderia, diante da ação de execução que está em andamento,
ele poderia ter produzido uma perícia extrajudicial, uma perícia também para demonstrar a falsidade da assinatura, uma perícia grafotécnica. Mas ele poderia ter feito essa perícia grafotécnica numa ação probatória autônoma. E na ação probatória autônoma, aí sim, teria contraditório. E essa prova seria muito mais, com muito mais credibilidade, muito mais robusta do que uma perícia extrajudicial unilateral, ok? Mas tudo isso para falar o quê? Que a ata notarial não substitui a perícia. Maravilha?